pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Shine. Hoje estamos aqui novamente para apresentar mais um convidado interessantíssimo. Eu, Adriana Takamura, e minha querida Suzy Camacho hoje não pôde estar presente, ela teve um imprevisto, então vamos lá. Tô aqui com ela do meu lado, me ajudando aqui, assim, no meu ouvidinho, tá bom, pessoal? Então, antes de começar, você, por favor, curta, compartilha, dê o seu like e nos acompanhe sempre, hein? Porque nós sempre teremos convidados muito bacanas. Tá aqui já conversando, o TikTok já sabe. Tá aqui conversando já com o meu convidado de hoje, que é tatuador, especialista em artes autorais e vencedor da Tattoo Week 2022, pessoal. Ele é o Luan Rodrigues. Valeu, pessoal. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu quero agradecer por estar aqui nesse podcast tão lindo, nesse ambiente tão gostoso, descontraído, com a presença de vocês, até de quem está nos bastidores aqui. Pessoal. Me receberam muito bem, me ofereceram de tudo. E é só uma baita oportunidade de estar aqui. Obrigado, viu? Imagina, nós é que agradecemos a sua disposição e ficamos felicíssimos de saber que um vencedor aqui de prêmio recentíssimo, né? Conta pra gente, como foi essa Tattoo Week que você venceu em 2022? Perfeito. Foi quando? Foi em outubro. Outubro. Tá bom? No mês de outubro ali. É um evento único. É o maior, a gente fala que é o maior evento da América Latina sobre tatuagem. É um galpão enorme, muitos tatuadores que vêm de fora, vêm fora do estado, fora do país, para poder concorrer, todo mundo junto, ou concorre, né, as premiações, ou vai para lá para poder mostrar o trabalho deles, ou até tatuar turistas, que vai vir de outros locais do Brasil, da galáxia, se for possível, porque o pessoal vai bastante. E você ficou quanto tempo lá desenvolvendo o seu projeto? Você desenvolveu antes de ir ou você já fez tudo lá na hora? Como é que foi isso? Legal. Eu falo que, assim, parte de ganhar esse evento começou exatamente antes, projetando tudo. Porque eu tenho um caderno de anotações, eu anoto tudo. Então, eu anotei o horário que eu estaria lá, anotei a pessoa, qual local do corpo seria, anotei em quanto tempo eu ia fazer aquele projeto. Então, acho que vencer começou com isso, com planejamento. Primeiro eu me planejei. Então, eu levei nesse trabalho, eu comecei esse trabalho que eu fiz, foi o Gonzaga, na perna, na coxa, gigante, era uma coisa assim, enorme. Eu vi, ficou lindíssimo. Gigante. Então, eu comecei esse trabalho sexta-feira, às 14h. Aí, na sexta-feira, eu continuei ele, ó, a da sexta eu fiquei até no sábado, às 4h da manhã, mexendo nele. O evento, às 11h da noite, o evento para todo mundo ir embora, limpar o local e tudo mais. O evento para, aí eu continuei, levei ele pro estúdio e das 11 até as 4h a gente continuou tatuando. E a gente tatuou uma área pequena, era gigante. Eu fiquei só aqui, ó, fazendo só os detalhes da roupa, botão por botão. Tecido por tecido, é legal, muito detalhe mesmo. Aí no outro dia virou, né, no sábado, 11h da manhã, a gente estava lá de novo, em cima da maca, e a gente continuou até sábado, 8h, 9h. Então, foi mais de 25. No sábado à noite? Terminei bem em cima da hora. Nossa Senhora. Bem em cima da hora. Dormiu quase nada? Nada, dormi acho que 3 horinhas só. E de onde você tirou a ideia de fazer Luiz Gonzaga? Que ficou lindíssimo. Aliás, quem puder, depois acompanhe lá no Instagram dele, tá lindíssimo. Acho que a gente vai colocar aqui também, né? Perfeito. Isso aí, pessoal. Porque assim, geralmente o pessoal faz bastante, na cultura brasileira, faz bastante o que é Ayrton Senna, que é magnífico. Faz o Chorão, Charlie Brown, faz Onça, Índio. Então eu queria explorar um lado diferente. Eu nunca vi a galera fazendo Gonzaga. Eu pesquisei nas outras edições. Então é como eu tô te falando, o troféu começou no planejamento. Em outras edições. Exatamente. Também, né? Essa foi a minha primeira, mas eu pesquisei em outras, as premiações, né, da cultura brasileira. Então, eu encontrei uma fotografia do Gonzaga. Como ele é um artista, né, ele é contemporâneo, mas é um artista um pouco mais antigo, então não tem fotos em altas resoluções dele. Então eu fiz questão de não ser em alta resolução pelo desafio. Para os jurados ver e olhar assim e falar, caramba, até uma foto que não estava em alta resolução, ele conseguiu reproduzir, melhorar na tatuagem.
Foi isso e pela representatividade do Gonzaga, entendeu? Então eu queria fazer uma cultura mais pop mesmo, que dialogasse com a galera nova também, porque todo mundo conhece o Gonzaga. Muito legal. E você falou que tem várias categorias, né? Essa que você estava fazendo era de cultura brasileira. Cultura brasileira. E aí tem mais quantas categorias, sabe? Eu acredito que deve ter mais ou menos quase 30. Nossa, então é muito tatuador junto, reunido. Nossa, é muito. Na minha categoria, eu acho que tinha tatuador, tinha uns 70 tatuadores concorrendo. Nossa, parabéns. E é só tatuador bom, porque não é mediano. Lá eles filtram bastante para poder alugar o estande e fazer parte. Então não é qualquer um que pode estar lá tatuando. Muito bacana, mas você estava me dizendo que isso tudo começou bem antes, né? E quem acompanha essa história sabe que você foi lá atrás, numa primeira Tattoo Week, lá que você foi quanto tempo atrás? Foi, acredito eu, que mais ou menos quase 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Eu estava começando. Então eu trabalhava no hospital, das 6 até as 14 horas. Eu andava com 2 mochilas. A mochila da minha roupa do hospital, meu uniforme, sapato, tudo social. E a outra mochila, que é todos os equipamentos de tatuagem. 2 mochilas, pesadíssimas, mas tudo bem. Então, depois das 2, eu ia na casa da galera, tatuava em cima de um sofá e ficava ali naquelas, chegava em casa e ficava assistindo videoaula. Aí, depois, esse comecinho que eu descobri que tinha um evento enorme, Tattoo Week, lindo, pra gente ir lá, ver os tatuadores, participar de curso e tudo mais. Então, eu fui com a minha filha no colo, comecei a andar pra cima e pra baixo, vi os tatuadores. Aí eu vi os prêmios, tem uma sala de vidro, diversos prêmios, né? Terceiro, segundo e primeiro. Bronze, prata e ouro. E eu ficava alucinado, falava, não, eu queria um desse, mas como? Como conquistar um desse? Porque, os trabalhos eram fora de série. Eu fazendo um tracinho, uma escrita. Tava começando ainda. E aí aconteceu o Tattoo Week e tudo mais. Eu foquei mais, achei super interessante, foquei mais. Mas assim, o meu objetivo nunca foi essa questão do materialismo do troféu. Pegar um troféu na mão e ganhar. Na verdade, o meu objetivo era a conquista, o reconhecimento. É o que fazer para conquistar aquilo, porque é muito concorrido. Entendeu? Então, esse que eu fui, eu não iria. Porque eu me peguei pensando nisso. Eu falo, mas um troféu fazer o quê? Assim, o troféu, beleza, é bonito. Mas queira ou não, é uma lataria ali, sabe? Não é nada demais. Só que o que tem por trás dele, o reconhecimento, a conquista, torna-se ele tão fantástico como ele deve ser merecido, entendeu? Então, foi mais esse quesito. Comecei lá atrás, andando, vendo devagarzinho os tatuadores. E voltei no futuro, eu me premiando, né? Por toda a dedicação. Você fez um exercício mental, assim. Eu fiz. Teve o desafio e teve a motivação, né? Aí você fez um exercício mental, tipo, olha, eu vou alcançar isso, Exatamente. Isso? Aí o momento shine, hein, pessoal? Olha aí. Como eu tô te falando, porque nunca foi só o troféu, o bem material troféu, mas é a conquista. Porque, entendeu? Porque se fosse o troféu, vamos supor, eu não estaria aqui se fosse só o troféu. Eu comprei o troféu e tá na minha casa, um negócio lindo. Mas eu tô aqui pela conquista. O que eu fiz para conquistar ele? O que você fez e o reconhecimento que você tem, né? O reconhecimento que eu tenho. Isso. Muito grande, muito grande. Aí começou... Pra você ver, eu seguia outros tatuadores que eu achava badalado, que eu adorava a história de vida deles. Uns caras incríveis. E agora é o contrário, né? Depois do troféu eles começaram a me seguir. Sabe por quê? Porque dá pra entender que eles não... Assim, a galera não entende nada. Por quê? Porque geralmente quem ganha é essas galera que tá um stand gigante, lindo e merecido. Parabéns pra eles. E eu tava no meu cantinho, ali, despretensioso, assim. Parecia... Era como se eu não fosse ganhar. Ninguém dava nada, assim. A pessoa via, se impressionava. E eu me foquei tanto, eu entrei tanto num estado de flow ali, de fluidez, que eu nem vi a hora passar. Nossa, eu ficava... eu acho que eu fiquei umas 6 horas sem comer nada. Só ali, ó, escutando uma música e ali. Aí eu levantava, olhava o trabalho dos outros, observava o trabalho desses campeões e falava, não, eu vou conquistar. Eu vou conseguir fazer um trabalho tão bom quanto esse. Beleza. Aí eu voltava pro meu cantinho e continuava. E eles agora te seguem. Agora eles seguem, é isso. Então, assim, o que você conquistou mesmo, de verdade, para você depois desse prêmio? Assim, legal. Né? O que trouxe para você? Em primeiro lugar foi o reconhecimento, tá bom? Desses tatuadores e continuando também em primeiro lugar o reconhecimento da galera que quer fazer uma tatuagem comigo. Porque eu fiz um trabalho, o Gonzaga, ele é um retrato, a gente chama de portrait. Que é copiar exatamente o que está na foto. Até o fundo. Se tiver um fundo desfocado, a gente copia. Foi isso que eu fiz, que é a minha especialidade.
E o que acontece? Eu falo que as profissões, Deus, ele começa a articular na infância. Ele vai dando uns toques. Quando eu era mais novo, eu desenhava rostos. Olha que interessante. Eu desenhava Dragon Ball. Olha que legal. Só que começou a ficar fácil. Aí minha tia, ela tinha umas revistas acho que era Marie Claire, não sei se você lembra dessa revista, sabe? E com que idade que você tinha? Eu tinha acho que mais ou menos 8 anos. Sim, até porque você é novo, né? Eu cheguei aqui e falei assim, nossa, mas você é muito novo, né? Isso Olha, foi, já foi, ganhou foi. o prêmio agora com quantos anos você tá? Então, eu tô com 30 anos. Olha aí, super novo, viu, pessoal? É possível, vamos É lá, possível, vamos se sempre. focar. E é possível. E lá, com 8 anos, você começou a desenhar. Comecei a desenhar. E o negócio já começou até a ficar fácil pra você. É, Então, ficou quer dizer, fácil, você exatamente. desenvolveu tudo muito cedo. Aí eu pegava as revistas dos rostos das atriz, modelo, e ficava copiando, idêntico. Aí começou a ficar fácil com lápis. Aí eu comecei a fazer com a caneta. Aí lembra que eu te falei que eu acredito que tem alguma coisa ali, Deus, não sei, vai dando dicas. Então ele tava me dando uma dica. Luan, ó, começa com a caneta pra você já estar à frente do seu tempo quando você for tatuar. Você foi totalmente autodidata, né? Fui, você foi fazer totalmente. alguma aula sobre isso? Não, nunca fiz. Olha aí. Nunca fiz. Porque questão financeira. Minha mãe ela não conseguia, assim, a gente morava numa casa bem humilde, simples. E que bom, porque criei resiliência com isso. É, e você disse que você não podia fazer coisas fora, então você ficou criando dentro, né? Exatamente, Então é. desenvolveu toda essa sua área criativa aí. É, porque eu morava, ó, pra você, sendo específico, eu morava em algumas casas que ficavam no alto de um morro. A gente chama, acho que chama Damasceno lá. É na Zona Norte. Não, mais pra trás. Então, assim, tinha tanto barro que não dava nem pra gente ficar jogando bola, essas coisas. Porque chovia, enfim. E eu ficava sozinho, minha mãe ia trabalhar e também não dava pra mim ficar indo pra fora de casa, né? Ficava tudo fechadinho. Então eu ficava o dia inteiro desenhando. Aí depois comecei a ir pra caneta. Aí depois eu até queria fazer curso de desenho, mas financeiramente não tava sendo capaz disso acontecer. Então, aí depois abandonei, assim, comecei a desenhar até, sei lá, 16 anos, depois foi escola, na escola eu desenhava. Mas você falou que você começou com a caneta Bic, né? Caneta Você Bic. falou, aí eu não podia errar, como é que era Exatamente. o esquema? Mas explica pra gente. Acontecia, ó, eu comprava um bloco de folhas sulfite com 100 folhas. Começava a desenhar os rostos, vamos supor, eu fiz o rosto completo, aí eu vou a parte do olho. Eu errava, aí tinha que começar tudo de novo. Começava do zero. O chão ficava ia... cheio de folha amassada, que eu jogava fora e continuava. Jogava fora e continuava. Então, buscando a perfeição. Exatamente. Assim. E era sempre retrato. Aí pra você ver, olha que interessante. Eu já desenhava desde novinho retratos. E vim ganhar um troféu no retrato. Porque já era o que eu fazia com a maior especialidade do mundo. Era o que eu amava fazer. Esquecia do tempo, eu entrava em estado totalmente de flow. Esquecia, tipo assim, de comer, de escutar qualquer outra coisa a não ser estar naquele momento presente desenhando. E nessa época você pensava o quê? Que você ia desenhar pro resto da sua vida? Você ia ser artista? Você ia ser o quê? O que você pensava? Então, nessa época eu queria assim, pintar quadros, fazer coisas lindas em muro, fazer vitral, um monte de coisa muito interessante. Só que pela condição financeira não acontecia. E tudo bem, eu não batia de frente. E você achava que isso não ia dar dinheiro? Achava. É isso? Isso. Tinha Achava um preconceito já, né? Falava Artista assim, não ia dar dinheiro, é isso? Eu falava assim, putz, eu queria ter todo esse talento com matemática para ser engenheiro. Acredita? Eu falava assim, mas depois de um tempo, a gente percebe que não é questão de dinheiro. O que vai te pagar mais, não é isso. É questão de satisfação, de reconhecimento. Exatamente. Entendeu? Então, quando eu virei a chave e esqueci do dinheiro, o reconhecimento veio e, por consequência, veio melhores condições financeiras. Entendeu? Então, mas aí, depois dos 18 anos, eu comecei a ir para emprego formal, carteira registrada, sempre desenhando. Só que lembra que eu te falei que, assim, a gente vai recebendo palpites do que fazer. Divinos, aí Divinos, você tava fazendo. Eu acredito que seja isso. Você não fez, né, nenhum curso, Exatamente. então você foi assimilando que nem as informações. Eu digo que nem, sei lá, jogador de futebol. Ele começa chutando uma bola aqui e outra. Se ele ficar lutando contra isso, ele joga muito bem futebol. Se ele quiser lutar, sei lá, boxe, ele tá fora da área dele, entendeu? Então ele já recebeu uns palpites quando era mais novo. Ou uma criança que, vamos supor, não gosta de matemática, mas ela tem uma oratória muito boa. Para que você vai ficar brigando, querendo jogar de goela abaixo a matemática para ela? Se ela fala super bem. Às vezes ela tá brigando com os pais, vamos supor. Às vezes é uma criança que ela bate de frente com os pais. Só que não é que ela bate de frente, que ela tá tentando demonstrar que ela tem uma oratória muito boa. Porque ela quer expor as ideias dela. Entendeu? Então, o que eu quero dizer, eu vinha lá atrás já com esses palpites. Só que
era pra mim estar um pouco mais à frente do tempo se eu tivesse seguido isso. Então eu falo pra todo mundo que conversa comigo, tenta seguir o que você gostava de fazer quando era mais novo, lá atrás. Que você vai conseguir estar na frente do seu tempo. Porque você gostava, e claro, nesse caso é um dom, né? Porque a maioria das pessoas começa a desenhar, ver os rabiscos bem mais ou menos, né, pessoal? E fala, isso não vai ser pra mim, né? É verdade. Aí verdade, você verdade. foi lá, já viu que você tinha esse dom e foi aprimorando sozinho. Então, isso é uma grande lição de vida, viu, pessoal? Porque a gente tem que fazer, primeiro, o que gosta. Exatamente. E imaginar no futuro, e você fez esse exercício para ganhar a Tattoo Week, né? Fazer essa imaginação de que você vai chegar lá e isso vai te dar a satisfação e o reconhecimento financeiro também. Exatamente, né? exatamente. Mas você, na época, parou, né? Você falou, parei e fui procurar outras carreiras aí, porque eu precisava seguir o financeiro. Exatamente. E aí, mas alguma coisa foi para a área artística? Não, ficou nas carreiras mais normais? Então, o que você queria? Exatamente, super convencional. Tava sempre tentando ir para faculdades. Aí eu comecei, com direito. Nossa, nada a ver. Direito. Por dinheiro, tá vendo? Foi por dinheiro. Depois eu pulei pro artístico, foi o quê? Design. Mas não era o que eu gostava, era muito eletrônico. Nossa, não dava. Depois, artes plásticas, que aí beleza. História da arte, tudo bem, mas também não sentia a inspiração vindo. Depois eu me encontrei na psicologia. Por causa da conversa, adorava conversar com as pessoas. E como tatuador, você faz isso muito, não é? Faço bastante. Tem que conversar com quem tá ali, né? Porque demora pra fazer uma tatuagem. Porque assim, não vai acontecer de alguém me procurar e fazer tatuagem no mesmo dia que me procurar. Não acontece isso. A gente faz exatamente o que a gente tá fazendo aqui. A gente senta, bate um papo, ele toma um cafezinho, ou até uma cervejinha pra ele ficar mais relaxado. Tem um iPad, tiro foto do braço dele e começa a montar ali tudo que ele quer fazer. Eu gosto de, não sei, de jogar bola, gosto de não sei o quê. Eu sou mais família. Eu vou montando tudo que foi algo inspirador para ele. Entendeu? Então, hoje em dia, não é mais só tatuar. É fazer com excelência. Sim. Entendeu? Até porque, né, tudo que você tem bastante gente fazendo, né, você precisa se Exatamente, destacar, tem que né? se destacar. Mas você me disse, e isso é uma dúvida que eu tenho, e acho que o público também, assim, a pessoa chega lá para você e fala assim, eu quero fazer tal coisa. Você vai lá e desenvolve algo artístico em cima de tal coisa que a pessoa já quer fazer. Ou a pessoa normalmente chega para você, olha, eu quero fazer uma tatuagem, eu tenho mais ou menos uma ideia, mas eu não sei exatamente o que é. O que mais ou menos chega para você hoje? Legal. Assim, acredito que os dois. Chega uma pessoa que não tem ideia do que ela quer fazer. E chega uns já com as ideias que assim, a gente chama de referência. Eles me trazem uma imagem, uma tatuagem já pronta. E fala, Luan, essa é a minha referência. Não sei. Ele coloca lá um leão com alguma outra coisa, com rosas e tudo mais. Aí é tipo assim, eu converso com ele, não é exatamente o que ele quer fazer, é por que ele quer fazer. Entendeu? Por que você quer fazer isso? Por quê? Qual que significa o leão pra você? O que significa uma leoa ou rosas pra você? Você acha que deve colocar espinhos? Tem algumas coisas que você tá tentando superar? A gente coloca, sei lá, espinhos. Vamos supor, pra você ter um exemplo, a gente coloca rosas, coloca espinho embaixo, para falar o quê? Existem marcas. A tatuagem ela quer descrever marcas, só que superáveis. Porque o espinho está embaixo, então a rosa está em cima. Então o que floresceu é o que está em cima, mas não pode esquecer de onde veio. Entendeu? Então funciona assim, eu monto, eu não copio nada. Eu não tenho condições de eu pegar uma imagem já pronta e copiar idêntico. Isso não vai acontecer. Acho que eu prefiro nem ser tatuador se for esse o estilo. Então ela vai vir, vai ter tudo, vai receber a melhor recepção possível para se abrir para mim e a gente vai conversar. Eu vou fazer uma montagem única, super autoral. Geralmente eu faço essas montagens, olha que interessante, eu faço elas à noite, sozinho, em casa, escutando um som, alguma coisa, para vir uma inspiração. Então tá vendo que assim, não é só tatuar. Tatuar em uma pele, depois de você aprender as técnicas, chega a ser fácil. Você montar, pegar uma maquininha e tatuar. O difícil é se planejar. É saber que vai ter dias que você não está inspirado, mas você vai ter que fazer acontecer a inspiração. Porque você tem prazos, né? Sim. Eu tenho prazos. Eu tenho uma agenda assim, minha agenda, eu fecho ela, a gente está em março, então a agenda de abril já está fechada. Já estou me planejando para fechar de maio. Olha só, entendeu? Parabéns. Então eu trabalho com essas metas, com esses prazos, que não é só ficar no estúdio e sair tatuando, não é assim que funciona. E a gente também tem família para conciliar. Sim. Tem lazer, tem isso aí. aqui um podcast lindo para conversar.
Então tem que saber gerenciar as coisas. E equilibrar, né? Tudo na vida, né? Então, aí que você me fala da questão da psicologia junto com o seu processo artístico, Exatamente. né? Você entende, então, o que a pessoa está passando. Exatamente. E o porquê que ela quer se tatuar e o que isso vai representar, o Exatamente. significado que vai ter para ela. É isso que você usa a psicologia nisso? Bastante. Porque às vezes, vamos supor, às vezes eu me pego com um rapaz, olha que interessante, com um rapaz que não tem nenhuma tatuagem. Aí ele me vem e ele às vezes quer fazer uma no pescoço. Quer fazer, sei lá, alguma coisa aqui no pescoço. Aí eu olho fotos dele e percebo assim, ele super estiloso, sem camiseta, ou você vê ele bem formal numa festa badalada, assim, com Apollo, tudo bonitinho. E no final das contas, ele não quer fazer aquilo no pescoço. Porque vai mudar muito a imagem dele, entendeu? Ele quer ter uma tatuagem, alguma coisa. Só que ele quer chamar uma atenção de algum jeito que, na verdade, acho que no fim das contas, ele é só uma questão de chamar atenção. Mas, sei lá, quando ele se vê daqui 10 anos, 20 anos, ele vai se arrepender. Não era aquilo que ele queria. Talvez ele nem queria se tatuar, entendeu? Então eu consigo até chegar numa conversa com a pessoa e entender que no final das contas ela nem quer uma tatuagem. Olha só. Ela só quer talvez estar naquele momento style, naquele estilo, que daqui uns 20 anos, no final das contas da vida dela, não era aquilo que ela queria. Tem isso muito das pessoas, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu estou no momento X, eu quero fazer alguma coisa para dar uma alavancada na minha vida. Estou passando um perrengue, ou estou com algum desafio, enfim, ela vai lá e fala assim, não, vou fazer então uma tatuagem. Exatamente. Aí chega lá, conversa com você, conversa, aí vem o lado do psicólogo, né? De repente descobre que a tatuagem ou não é bem aquela, ou às vezes não é nem uma tatuagem. Nem não é uma tatuagem, né? Que ele quer, é outra coisa, mais outra coisa ainda que precisa ir pra psicologia, né? Às vezes e aí você me disse que agora você também quer fazer psicologia, é isso? Então, eu sempre tive um sonho de, né, quando eu tentei essas faculdades, na hora que eu entrei em psicologia, as coisas entravam muito fácil na minha cabeça. Nossa, eu deixava de ir eu nunca, na verdade, nem fui muito de ir pro barzinho. Mas eu deixava de ir pro barzinho pra ficar em casa estudando. Olha que interessante. Aí eu ia pra laje, eu já tinha mudado de casa. Eu ia pra uma laje que era vazia, assim, à noite. Ficava lá estudando. Então entrava muito fácil na minha cabeça. Só que eu tava já decidido em me formar em psicologia. Só que eu tive um problema com a minha tia, que ela se envolveu com drogas, essas coisas, e ela estava abandonando, infelizmente, os filhos dela. Tá bom? Eu não tô julgando nem nada. Enfim, é o momento dela, aconteceu aquilo, não sei. Mas ela acabou deixando os filhos de lado, e o que eu fiz? Eu fui praticamente pro conselho tutelar, fui lá e peguei a guarda dos meninos. Olha. Entendeu? Então aí na minha casa eu tinha pra sustentar a minha mãe, ela também trabalha, mas beleza, eu tinha minha mãe pra sustentar, meus 2 primos e minha irmã. Aí não teve espaço financeiro para arcar com a psicologia. Então eu fiquei assim, deixei de lado a questão de estudar, mas depois eu descobri que era mais uma realização pessoal, entendeu? Porque hoje tudo que eu levo para minha vida é uma questão de realização pessoal. Não levo mais pro financeiro. Porque eu percebi que quando eu levava, não dava certo. Não prosperava. O financeiro não vinha. Aí quando eu deixei isso de lado e me dediquei à tatuagem, no lado artístico, em aprender, as coisas floresceram. Então é isso que eu vou fazer com a psicologia. É isso aí. Vou pôr uma realização pessoal. Porque aí eu sei que vai florescer. E mesmo que não floresça, no final da minha vida, com os meus filhos, eu quero que eles olhem pra mim e falem assim, pô, esse meu pai é guerreiro. Olha. Ele tentou, ele batalhou, e é isso que eu vou fazer. Eu vou ser tão bom quanto ele. Aí eu prefiro que, vamos dizer assim, resumindo, eu prefiro até que não prospere pra mim, mas que prospere pra eles, como eles colocassem eu como fosse o herói deles mesmo, entendeu? Independente de dinheiro, de casa, o que for. O que vem a consequência, bônus. Claro. Entendeu? Porque você está passando os valores, os princípios para eles, exatamente. Né? E exatamente de uma coisa que hoje é muito importante. Aliás, essa geração vem vindo muito nessa pegada, né? De fazer o que você gosta. Exatamente. E isso te trazer um sustento financeiro. E não buscar o sustento financeiro e depois tentar fazer o que gosta, exatamente. Né? Porque no final das contas, você passa a maior parte da sua vida trabalhando. Trabalhando, a outra maior parte é dormindo. Então, assim, é melhor que o trabalhando seja legal, né? Exatamente. Porque você não... é melhor... Você trabalhar com o que você gosta pra não ter que ficar trabalhando, né? Pra não trabalhar o resto da vida. Não porque pensar não vai que é um trabalho, exatamente, né? Porque não vai se tornar um trabalho. Vai se tornar um hobby, um lazer. É exatamente isso. Uma coisa que é bacana, que vai ajudar a outras pessoas e, ao mesmo tempo, você tá bem com isso, exatamente. Né? Então, não vai te cansar. Como você falou exatamente. Que você fez lá tantas horas na Tattoo Week, né? Exatamente. Tantas horas atrás em busca de um prêmio.
E no final das contas, tudo é realizador ali, né? E aí, lembrando que, ó, a Tatuí que você me fez lembrar de uma coisa importante. Foram 3 dias. Por quê? 2 dias eu me dediquei no Gonzaga. O terceiro dia eu participei de uma outra categoria chamada Portrait. Nossa! Então foram praticamente 2 portraits que eu fiz. O Gonzaga e um outro pequenininho. Que era um rosto de uma menininha molhadinho, todo cheio de detalhe. Só que eu tava tão cansado que eu tinha que entregar eu comecei esse trabalho no domingo de manhã e tinha que terminar ele, acho que domingo, umas 6, 7 horas. E eu fiz. Ficou ótimo, ficou maravilhoso. Os jurados até falaram, nossa, isso aqui tem uma grande chance de ganhar outro prêmio e tudo mais. Só que não performou, e tudo bem. Porque eu tava muito cansado. Nossa. Claro. Então, entendeu? Eu tentei chegar num nível que tava incapaz. A mão já tava doendo, tava cansado. Ficou maravilhoso, mas não o suficiente para ser premiado. Então, eu ganhei 2 experiências. Eu aprendi como fazer para performar e como não fazer para não performar. Entendeu? 2 numa tacada só. Então, não ganhar também é ganhar. Eu não ter ganhado, também entendi como fazer para eu ganhar as próximas e entender como que funciona a questão de eu querer ultrapassar limites que não é ultrapassáveis. Exatamente isso. Essa questão do limite é muito importante a gente saber. E você descobriu, né, fazendo, e aí você da próxima vez não ultrapassa, já sabe o caminho que você vai, né? Ou então se performa tanto aí que você consegue, enfim. Ou gerencia melhor o tempo também. Às vezes é uma questão de gerenciar o tempo. Alguma coisa assim. Agora, você estava me falando dos seus filhos, né? Que você quer ser referência para os seus filhos, né? E hoje você tem uma família, você tem 2 filhos, que idade? Ó, tem um de 8 anos e minha filha de 5. E eles... E também é casado, né? Você estava me dizendo sou. que é casado recentemente. Como é que essa sua família te movimenta, te inspira para você alcançar o seu sucesso profissional? Perfeito, legal. Ó, eu digo que o sucesso mesmo aconteceu depois que eu casei. Olha, sabe por quê? Pessoal? Porque assim, ó, eu percebi também que as coisas não fluíam tão bem. Por quê? Porque eu não tinha, assim, do lado uma parceria tão forte e nada se faz sozinho, né? Então, tanto que se a gente tá aqui em 4 pessoas... E sozinho, se a gente fosse fazer o podcast sozinho, tenho certeza que não ia vingar o que tem que ser vingado. Porque a gente precisa dessas conexões, né? A gente precisa se conectar um ao outro. Então, quando eu conectei com a minha esposa, eu tava vindo, assim, eu era centrado, eu trabalhava bastante, eu me dedicava, mas eu tinha... só que, assim, nos pensamentos, eu não me dedicava tão bem. Porque, entendeu? Assim, não adianta você só querer performar em algum... e fazer tudo certo. Mas seu pensamento é negativo. Putz, porque não tá dando certo isso daqui? Poxa, nossa, eu vou pra balada e, não encontro ninguém. Mas tá no ambiente errado, tá com as pessoas erradas. Então, na hora que eu me conectei com a minha esposa, a minha dedicação juntou com a dela. E as coisas só prosperaram. Floresceu tudo, entendeu? Tanto que eu tenho a minha casa, assim... Eu tenho até condições, se eu quiser comprar um carro, uma coisa assim, eu compro. Só que não é isso. Não é isso que eu quero agora. Não é a questão do financeiro. Não é a questão do financeiro. Eu quero se dedicar ao máximo aos meus filhos. Ela agora, por incrível que pareça, agora ela tá... Acho que de tanta gente conversar, a gente senta às vezes à noite na mesa, conversa sobre o dia dela. Tanta gente conversar sobre psicologia, ela tá fazendo psicologia agora. Olha, que legal. Então, que legal. E ela te ajuda, né, nisso? Me ajuda bastante. Ela é uma companheira, uma parceira e te motiva você ir atrás do que você quer, né? Porque poderia ter... É isso que a gente fala de relacionamento, né? Relacionamento tem que fazer a gente crescer, né? A gente se aprimorar, porque a parceria, ela serve para isso, né? Serve. E foi aí que você se encontrou no meio da tatuagem? Foi, aí melhorou, as coisas começaram a prosperar. Quando você a conheceu, você já estava trabalhando só com tatuagem? Não, funcionou assim, ó. Ela foi minha primeira namorada na escola. Ai, que lindo! A gente começou a namorar... Na época, eu tinha, sei lá, uns 16 anos. Ela tinha uns 13, 12. A gente namorava, assim, novinhos. Só que eu tava querendo curtição, curtir umas coisas que não tinha nada a ver comigo, entendeu? Então, eu tava só perdendo tempo. Mas beleza, foi experiências que eu tive que teve que acontecer pra me criar resiliência, pra me ser quem eu sou agora. Olha, tive que passar por isso. Sem dúvida. Entendeu? Então, ela percebeu esse meu lado, que não era o lado que ela queria, porque ela sempre foi muito correta. Então, a gente terminou, ela seguiu a vida dela e tudo mais. Eu passei tudo que tinha que passar, as dificuldades, para mim estar mais preparado para me voltar com ela agora. Então, eu fiquei um homem mais preparado para conseguir
dar atenção para ela, saber os momentos certos de falar ou de deixar ela falar, de estar conectado com ela para me prosperar no meu trabalho, como pessoa, no campo espiritual, pessoal, e ela mesma, entendeu? Porque depois que a gente se uniu, os dois com essa vontade, com essa potência, com esse amor todo, ela mudou de serviço, tá numa profissão melhor, tá fazendo faculdade. Eu limpo a casa se for possível para dar tempo dela fazer as aulas online. Então tá tudo conectado, bacana. Não tem como dar errado. Se der errado, isso daí foi coisas nossas, se a gente fazer besteira. Porque a gente tá com a oportunidade. E a oportunidade acontece para todo mundo. A gente tem, como eu falei, tem que entender as dicas que Deus vai dando. Isso é muito importante, entendeu? Né? Vai muito importante. Dicas. Esse é o momento Shine também. Você entender as dicas do universo para o caminho que você vai tomar, né? Uhum. E olha, relacionamento... Eu sou coach de relacionamento, né? Legal. Então, assim, relacionamento, essa questão é muito importante que você levanta. Ele serve para você ir adiante, ele serve para vocês se conectarem. Você vê um ajudando o outro, Exatamente. né? Você ajuda ela a crescer, ela te ajuda a crescer, né? Exatamente. E aí vocês dois fazem o melhor de vocês para também serem referências para os filhos de vocês no futuro, para eles também poderem seguir esse caminho de vou prosperar naquilo que eu gosto, naquilo que eu tenho um dom, né? Porque exatamente. No seu caso, o dom artístico é muito importante, né? Sim, você sim. reconhecer isso. Qual foi o momento da sua vida que você falou assim, puxa, eu preciso parar de fazer isso e ir pro meu dom artístico de novo? Qual foi o momento que aconteceu isso? Legal. Foi um momento que eu estava trabalhando, eu comecei virando essa chave quando eu trabalhava na academia. Eu ficava na recepção, fazia todas as minhas tarefas. Aí eu ficava na recepção desenhando. Era, sei lá, eu vou chutar pra você que era assim, 8 da noite até as 10. Você nunca deixou de desenhar, então? Nunca deixei ali. Eu comecei a desenhar, aí a galera passava e olhava, nossa, você tem um dom, você devia fazer tatuagem. Não, eu falava, não vou fazer isso daí não, nunca vou desenhar por dinheiro. Você tem que fazer isso, faz isso. Aí a galera começou a conversar comigo, eu comecei a pesquisar na internet. Aí que eu percebi uma janela de oportunidade, entendeu? De unir o que eu gostava de fazer, o talento, o dom, enfim, o que eu gostava de fazer e fazer com muito êxito e gosto, com alguma coisa que poderia me fazer prosperar, né? Depois na minha vida adulta, quando eu ficasse mais velho e depois até dar aulas. Porque se eu for ver bem, também eu penso por um lado que vai chegar um momento também que essa questão financeira não vai ter mais tanto significado se você não tiver para quem passar aquela informação. Não tem mais graça. Muito bacana. Isso. Entendeu? Eu fico pensando, tipo assim, às vezes eu fico, até escrevo, eu tenho coisas na minha agenda que eu escrevo sobre reflexão. Uma vez, olha que coisa, eu fiquei querendo entrar na cabeça do Neymar para pensar o que seria dele mais pra frente. Tipo assim, eu fiquei imaginando, imagina o Neymar, ele tem tudo que ele quer, né? Ele tem um financeiro maravilhoso, ele pode conquistar, querer o que ele quiser. Mas imagina aqueles 50 anos quando ele parar de jogar futebol, não tiver capacidade física, né, motora para jogar. O que vai fazer sentido é o que estava lá atrás. Ele só foi reconhecido porque tinha uma plateia de torcedores olhando para ele, aplaudindo e fazendo e admirando o que ele fazia. Então, lá para frente, eu acredito que a gente vai ter que voltar tudo de novo e vai ter que passar o que a gente sabe. Porque é uma delícia ver um monte de gente olhando para você, se sentindo inspirado, e você passando, dando autógrafo de um livro, ensinando, foi assim que eu fiz para superar os dribles, foi assim que eu fiz para desenhar, passar informação para frente. Porque aí você inspira outros, né? Exatamente. Outros vão ser inspirados, vão inspirar seus filhos, e as coisas só vão melhorar. Sim, e esse pensamento é muito importante, porque a gente está vivendo hoje uma geração super imediatista, Sim, né? Tudo sim. para ontem. E você já está pensando no futuro, Exatamente. né? Olha só, hoje eu sou artista, estou conseguindo fazer o que eu quero, mas eu quero lá na frente já pensar em como é que eu vou passar esse Exatamente. conhecimento, todo esse dom também Exatamente. que Deus te deu, né? Uhum. Então você já está pensando lá no futuro, que é uma coisa que a geração atual não pensa, né? Só quero ganhar dinheiro, viver agora. Imediatista, super imediatista, infelizmente. ansiosa, né? Mas você já está vivendo isso. Infelizmente. E pensa, você deu esse exemplo aí do Neymar, É. né? Então, assim, realmente, a pessoa hoje tem uma carreira que ela tem um time para acabar. E depois, o que você vai fazer? Até para não Exatamente. ficar depressivo, até para não falar, putz, fiquei aqui no limbo, você já vai pensando e projetando como vai ser seu futuro. E quando que você pensa em começar esse seu futuro de dar aulas Legal. e tal? Eu penso, com
Mais ou menos 40 anos. Ó. Sabe por quê? Porque eu imagino assim, beleza, eu quero ser, né, um tatuador bem sucedido e tudo mais, e passar adiante minhas informações, penso em voltar para a faculdade, sabe? Fazer essa realização pessoal. Então, com os 40 anos, vou estar tudo bonitinho, vou estar fisicamente muito bem, conseguir viajar e passar o que eu tenho para passar para todo mundo e servir de inspiração para os meus filhos e para quem me conhece. Entendeu? Então, vamos estudar aí. Daqui uns 10 anos vai dar tudo certo. Vai seguir esse caminho, né? Uhum. Mas me diz uma coisa, é uma dúvida que eu fiquei aqui. Como é que você estava desenhando lá na academia e tal, e o pessoal começou a falar tatuagem, tatuar os seus desenhos, repassar os seus desenhos para o corpo humano, né? Primeiro, como que você falou? Eu vou fazer isso, porque você poderia ter ido para outra área, né? Sim, que você sim. falou para mim, eu desenhava Naruto, fazia os Sim. mangás, podia ter ido para qualquer outra área de desenho, né? Como é que você foi pegar essa área e falar assim, não, vou fazer tatuagem, vou repassar para o corpo humano e vou desenvolver uma técnica artística para isso? Como que você pensou nisso? Então, ó, eu pensei, voltando uns passos lá atrás, imaginando os retratos que eu poderia fazer nas pessoas. As homenagens que eu poderia fazer dos filhos, dos pais, sabe? De algum ente querido que faleceu. De um artista que poderia ser inspiração para aquela pessoa na hora dela olhar. Então, eu comecei a pensar mais em transformar, assim, fazer com que a pessoa tivesse uma inspiração no próprio corpo. Entendeu? Que não fosse só uma tatuagem, só um risco, um rabisco, qualquer outra coisa do tipo. Mas que servisse de inspiração. Entendeu? Porque eu acho que tudo tem um significado, nada é feito em vão, entendeu? A conexão com tal amigo, com tal pessoa, a sua profissão, o seu lazer, o que você gosta de fazer. Se você gosta de jogar bola, de fazer um boxe, tudo tem um significado. Então eu queria fazer com que a tatuagem fosse significado para outra pessoa, não só para mim e para aquela outra pessoa que eu vou estar tatuando. Entendeu? Mas assim, houve diversos empecilhos no meio, não empecilhos, mas diversos aprendizados no caminho. Porque da academia até chegar a tatuar, dali foi quase mais ou menos uns 7, quase 10 anos. Porque eu comecei a tatuar na academia e não na casa das pessoas. Entendi quão difícil que era tatuar. Então, a tatuagem chegou até você como? Ela chegou assim, a galera da academia muito tatuada. Eu vi aqueles estilos e tudo mais. E eles passando essa informação pra mim. Por que você não tatua? Por que você não tatua? Aí depois eu fui fazer uma tatuagem. Fiz a tatuagem, mas não me encantei tanto na tatuagem em mim. Com outra pessoa, Com outra você pessoa, foi lá e fez isso. em você. Não me encantei tanto. Eu confesso. Mas aí eu fui... trabalhei na academia, depois fui pro hospital. Aí depois eu vi o quanto eu tava infeliz trabalhando no hospital, mexendo com papel, com essas coisas. Não era transformador pra mim. Aí eu lembrei, putz, a tatuagem, eu gostava tanto dessa matéria, desse assunto, por que eu não volto com ele? Porque na academia eu fiz, achei difícil. Aí eu parei. Aí eu fui pro emprego formal de novo, pro hospital. Aí eu voltei pra tatuagem. Aí que começou a andar. Me sacrifiquei muito, muito mesmo, porque eu ia pro hospital, eu acordava 4h30, tinha que estar no hospital às 6h. Terminava o meu expediente às 14 horas. Das 14 ia pra casa de alguém. Tatuava, não sei, até umas 6, 7 horas da noite, 8. Porque eu tava aprendendo, então demorava um pouco mais. Ia pra casa, chegava em casa, sei lá, 10, 11 horas, meia-noite. Dormia, acordava às 4. Então eu me sacrifiquei bastante. Mas aí depois, quando eu percebi que eu tava com a agenda muito cheia, o pessoal tava me procurando muito. Não dava mais pra continuar com os dois. Não tinha conexão. Entendeu? Então, eu abandonei, né? Eu pedi demissão no hospital. Me deram tudo certinho. Era um bom funcionário. Pagaram tudo certinho, legal. Aí eu foquei na tatuagem. Você vê, antes de focar na tatuagem, você conseguiu passar por esse momento, né? Que foi de ter que conciliar, porque muita gente não quer fazer isso, exatamente, né? Passar pelo perrengue, passar por esse estresse todo de conciliar 2 trabalhos, até você poder falar assim, puxa, consegui fazer uma transição de carreira, exatamente, né? Porque você transitou daquele que eram vários, que você teve vários trabalhos, assim, que você fala formais, né? Mas que não desenvolviam o seu artístico. E você fez os 2 ao mesmo tempo até conseguir pegar o know-how e ficar e transitar para sua área artística de uma maneira que você falou, é isso aqui que eu quero fazer o resto da vida. Aí lembra, a gente até estava falando sobre jovens e tudo mais. Eu acho que
ver minha mãe trabalhando tanto, sacrificando tanto quando eu era mais novo, isso que me fez a trabalhar os dois juntos, a tatuagem e o hospital, entendeu? Tá vendo como o exemplo é importantíssimo. Olha isso. É importantíssimo. Eu tenho 2 filhos, beleza. Eu e minha esposa, a gente tem uma conexão muito grande, conversa de tudo. Se eles vê a gente sendo bruto um com o outro, a gente não trabalhando, eles vão usar a gente como exemplo. Claro. Entendeu? Então, Ou vão usar nesse sentido, né? Sim, sim. Vão reproduzir um exemplo errado. Um exemplo negativo. Então, assim, a gente está, infelizmente, com uma safra de jovens que está procrastinando demais, mediatista e tudo mais, mas tem uma bagagem de exemplo lá atrás. Tem. Entendeu? Na família, o que eles estão vendo. Então, eu comecei, como eu te falei, lembra que eu acredito que existem dicas ao decorrer da infância, ao decorrer da vida? Então, a dica já estava implantada lá atrás, entendeu? Eu acredito que a gente é colocado, assim, para quem acredita em Deus, para quem não acredita, você é colocado exatamente no lugar que você tem que estar, nos exemplos que você tem que estar. Então, eu fui colocado no exemplo de mãe, né, da minha mãe. Eu fui, assim, muito importante. Eu tive uma ausência de pai, ele não foi presente, mas foi um exemplo para mim, ele não ser presente para não ser com meus filhos. Exatamente. Entendeu? Então, eu recebi as dicas desenhando. Agora que eu segui mesmo o meu talento, que as coisas prosperou. Como você acha que você teve esse discernimento, né? Porque você fala, olha, eu tive a ausência de pai, mas eu usei isso e peguei o aspecto positivo, né? Que foi para não reproduzir. Como você acha que teve esse discernimento? Não só nessa questão, mas eu vejo que você tem muito dessa questão da espiritualidade, né? Ouvir o que né, vem de informações, pegar as referências e transformar no positivo. Da onde veio isso para você? Vou te falar. A questão técnica, os estudos, psicologia, comportamento, eu sempre fui muito atento. Mas tem uma questão que é o quê? O perdão. Eu tinha um empecilho muito grande com a questão do meu pai. Porque eu não fui criado por ele e tudo mais. Eu falava, poxa, como pode um pai não querer criar seu filho e tudo mais? E não perdoava. Não perdoava. Comecei, e mesmo com a tatuagem, tatuando, com desempenho muito grande, e não perdoava. E as coisas não floresciam. Quando teve um momento de crise minha, que eu mandei mensagem para ele e falei, não gostei disso, não é assim que trata um filho, eu tenho algumas mágoas de você, mas quer saber, eu te perdoo, velho. Já foi, quer conhecer minha filha? Conheça a minha filha, vamos conversar, eu te dou esse espaço para isso, entendeu? Aí eu fiquei até na minha cabeça, falei, tomara que sim, se um dia ele precisar de alguma coisa, financeiro, saúde, doação, de não sei o quê, eu vou ser o primeiro a fazer isso. Aí que as coisas começaram a mudar, entendeu? Então, eu entendi, pela sua pergunta, eu entendi que o quê? Essa questão espiritual tá em você tentar desafogar o máximo possível do que está na sua mente e no espírito. Aí as coisas ficam tão leves que você consegue preencher com outras coisas, entendeu? Então, as pessoas, às vezes, elas ficam nas profissões, elas estão certinhas, na profissão que gosta, tá num ambiente, no casamento que gosta, tudo certinho. Só que tem coisas na cabeça que não estão perdoando. É uma amizade que não está perdoando, um relacionamento que não deixou passar. Então, na hora que você vira essa chavinha e percebe que a questão de prosperar também está na cabeça, também está na mente, no espiritual, eu não sei o que acontece, eu não sei se é Deus, eu não sei se é o destino, não sei o que é, mas prospera. Se é o universo... Vira a chave, né? Virou a chave, você vê. Tem o perdão, que você falou, muito importante. Eu trabalho com esse processo de pessoas, né? E eu falo assim, a pessoa ela tem que entender que a vida dela é uma. A vida do pai e da mãe são outros, né? Porque muitas vezes o pessoal traz isso para psicologia, você que é interessado na psicologia, né? Eu não sou assim porque meu pai ou minha mãe fizeram isso ou aquilo. É verdade que a influência paterna e materna são muito importantes. Você vê como foi importante para você a influência da sua mãe como um aspecto positivo, né? E também o do seu pai como um aspecto negativo. Mas a gente tem que tirar essa carga do outro, exatamente, né? E com o perdão você consegue fazer isso, né? E dizer, olha, eles me deram aquilo que era o mais importante, exatamente, que é o quê? A sua vida. A sua vida, exatamente. Né? Então, era o que eles tinham para me dar?
Então tá bom. Então eu pego isso e sigo adiante. Foi Exatamente. muito do que você fez, né? Foi exatamente isso que Estudando esse processo e fazendo uma ressignificação, Aham. né, da ausência. Porque na sua casa você estava me dizendo que você passou muita necessidade, quando a mãe é sua irmã. Na verdade, eu e minha mãe. Minha irmã, ela tá com 15 anos. Então foi muito bem mais tempo. jovem. Por muito tempo eu e minha Era mãe. eu e sua mãe. Você e sua mãe. Era muito tempo só nós dois. E então minha mãe, assim, ela não tem escolaridade muito avançada e tudo mais. Mas é uma Mas mulher ela te muito. deu exemplos. Me deu, nossa, muito exemplo. E ela te incentivou nessa questão do desenhar? Como é que foi isso? Legal, ela me incentivava sim, me deixava todo o tempo livre pra isso. Eu tinha minhas tarefas, arrumar a casa, limpar a casa, cuidar da minha irmã depois. Mas sim, ela me incentivava. Ela até falava pra mim que queria pagar um curso pra mim, mas não tinha como, e tudo bem. Então, desde novinho, eu já tinha um tempo pra isso. Eu já tinha oportunidade pra desenvolver isso, entendeu? Sua mãe entendia, então, Ela que entendia isso era isso. um dom ali, ela via. Ela via, sim. Isso ela é importante. Ela via, minha família, minha tia, todo mundo que estava por perto percebia. E mais alguém na família fazia? Tinha esse dom de desenhar Sim. e tal? Quem? Eu tenho um primo que eu acredito que ele desenha até melhor do que eu. Ele faz quadros lindos, magníficos. Mais velho que você? Mais velho, ele deve estar agora com seus 45, mais ou menos. Trabalhou com isso? Não. Não. Não trabalhou Mas foi com uma isso. referência pra você Foi lá uma atrás? grande referência. Ai. Nossa, ele é um pintor de mão cheia. Olha, você vê como é importante família, Sim, né? sim. Sua mãe te traz essa referência de o trabalho, de conquistar as coisas. Veio um primo também que você falou, olha, tenho dom também. Nossa. Quero ficar bom igual a ele, é isso? Exatamente. Aí ele ficava, eu via ele pintando os quadros, qualquer coisa. Se você dá, sei lá, algumas tintas pra ele, eu já vi ele fazendo um quadro, não tinha tinta branca. Ele pegou a pasta de dente, que era branca, e substituiu pela tinta branca. Olha. Entendeu? Então, eu tinha um feeling muito rápido. Isso me ajudou na Aham. observação. Então, mas aí, como ele não seguiu a profissão e tudo mais, ele foi para um outro caminho. E tudo bem. Então, teve ele, amigos, todo mundo muito próximo. Mas, como eu levei um pouquinho de tempo para prosperar, porque eu fiquei batendo contra esse talento. Eu fiquei batendo contra o dom. Entendeu? Se a gente for mais novo e não bater contra esse dom que a gente tem e tudo mais, as coisas prosperam um pouquinho mais rápido. Sim. Mas pode perceber, a chance ela sempre vai acontecer. Se você pode estar com 30 anos, com 40, vamos dizer lá, a todo momento está recebendo chances, está recebendo palpites da vida. Tá falando para você, ó, você ainda tem oportunidade, tenta, entendeu? Tem oportunidade, muda essa profissão, vai para outra. Economiza aqui, faz um curso de não sei o quê. Isso. Entendeu? Planeja, né? Planejamento é Que essencial. foi o que você fez também. Foi lá, fez os dois, faz um planejamento. Porque hoje é fácil você fazer uma transição de carreira se você planejar. Se planejar. Se você não planejar, não tem jeito, né? A gente fez várias entrevistas aqui com o pessoal que é freelance. Ó, é bem claro, se você não fizer, né? Porque você é autônomo. Se você não fizer esse planejamento para se tornar autônomo, como é que você vai se manter depois do futuro, né? Não vai acontecer. E como é que você vê os seus filhos hoje? Eles têm algum dom que você vai falar, ih, um aqui vai seguir aqui? Ou ainda não? Tem, ó, o Murilo, ele é muito inteligente na área assim, ele capta as coisas muito rápido, desde matemática, desde português, tudo. Tô conversando com ele, ele é muito atento. Então eu percebo alguma coisa ali para a área de cálculo, alguma coisa ali. Só que eu não fico empurrando de goela abaixo para ele, entendeu? Não, claro que não. Momento de lazer eu brinco com ele, momento de estudar eu estudo com ele. Agora minha filha, ela ainda não consegue traçar nada ainda, não consegui traçar nada. Então, na verdade, eu estou desviando ela dos caminhos que eu acredito que seja negativo. Por quê? Olha que interessante. Um tempinho atrás, eu estava brincando com ela de boneca. A gente brincando de boneca. Aí ela tem o Ken e a Barbie. Beleza, brincando lá, legal. Ela falou assim na boneca, o Barbie, pede dinheiro pro Ken pra gente comprar sorvete. Aí eu falei, como assim? Por quê? Por que, Alice, de pedir dinheiro pro Ken pra comprar sorvete? Ela falou, pai, porque é os homens que têm dinheiro, as mulheres não têm dinheiro, os homens que trabalham. Aí eu já, não, tá errado ali. Não é assim que funciona. Na verdade, entre os dois, a que mais prospera aqui é a Barbie. O Ken, infelizmente, ele ainda não conseguiu prosperar. Então, a Barbie aqui, nesse contexto todo, ela que é rica. Olha que bom, você já deu o Entendeu? movimento pra ela, hein? Eu falei, porque a Barbie tá trabalhando muito. Então, ó, esquece o Ken. É a Barbie que vai pegar o dinheiro dela e vai comprar o sorvete. Então, na verdade, como eu não sei ainda o que ela quer fazer,
pelo menos eu tô desviando os caminhos que ela não deve ser ser traçados, entendeu? E criar um caminho de igualdade, né? Que hoje a gente igualdade. tem discutido tanto isso de homens e mulheres terem paridade de salário, a paridade de direitos, de todas as naturezas. E aí você já, desde cedo, já orientando, né? Não é... E que é diferente, que eu vou te dizer, que é uma coisa da nossa geração, que foi assim, que as mulheres tinham que trabalhar para não serem escravizadas de novo pelos homens. Não, não é isso, né? É você realmente ter um ambiente equilibrado. Exatamente. Em que homens trabalhem, mulheres trabalhem, cada um faça o que gosta e consiga equilibrar o caminho, que é o que você está mostrando com a sua esposa, não é Exatamente. isso? Para os seus filhos. Exatamente, para construir uma independência mesmo, sabe? De vida, de profissional única, não precisa dependendo de ninguém. Vamos supor, eu poderia muito bem pegar, vamos supor, minha esposa e ela trabalhar comigo, mas não é o sentido da vida dela. Entendeu? Sim. Não, o que ela, não vai ser o que ela vai querer fazer com excelência, com gás, com vontade. Eu percebi que é outra coisa. Lado humano, psicologia, conversar. Então, na verdade, eu prefiro focar no que ela faça com excelência, do que ela vir para trabalhar comigo só por dinheiro, só para querer estar do meu lado. Não funciona assim. Cada um tem sua vida. É verdade. Entendeu? Sim. Mesmo sendo uma vida só de casamento, mas tem coisas que cada um tem as suas particularidades. Entendeu? Então, o que eu quero dizer assim, sobre os meus filhos, que é o quê? Beleza, um menino, ele já tem alguns indícios de alguma coisa. Mas pode ser que não também, né? Não vai forçar de goela abaixo. E vai ter a liberdade, mas se não tem indícios, pelo menos você consegue desviar os caminhos deles. Sim. Para não seguir por caminhos errados. Então não precisa querer, não exatidão. Olha, tem que ser exatamente isso. Não, tem que fluir. Vai aparecer as dicas que eu sempre falei desde o começo. As dicas, os palpites. E vocês dando princípios e valores, né? Eles vão seguir pelo caminho, né? É o mais Você já importante. direcionando, dando princípios, valores em todas as áreas, eles vão seguir o caminho, Não tem né? como dar errado. Não tem como, ó. Parabéns, hein? Entendeu? Agora, me conta uma coisa, na sua área de tatuagem, o que já te aconteceu assim, mais inusitado? Teve algum episódio assim que você fala, putz, fui fazer uma tatuagem, deu tudo errado? Ou teve uma pessoa que parou tudo no meio, não sei. Alguma coisa inusitada já aconteceu nessa sua área? Não, a única coisa, não acontece muito por causa do filtro de clientes que eu tenho. Que você faz a prévia, né? Faço uma prévia, conversa. Tudo. A única coisa que aconteceu, na verdade, foi com... Uma vez a menina usou uma anestesia manipulada. Uma pomada anestésica manipulada. Eu não sabia. Eu comecei a fazer tudo mais. Aí depois ela falou. Aí, nossa, inflamou demais a tatuagem. Inflamou demais. Enfim, não deu bom. Não ficou legal. Aí depois que eu entendi a importância dessa conversa antes. Se eu tivesse sentado com ela e conversado a fundo, ela teria me falado. Luan, ó, tá assim, eu sou delicado, eu sinto muita dor, então eu apliquei isso. Entendeu? Já tinha rolado um filtro. Foi o que aconteceu mesmo. Agora, de resto, nunca aconteceu nada, assim, diferente demais. Fora da curva, não. Que é um diferencial, né? Porque se você faz essa conversa, já decifra antes o seu cliente, aí você já evita qualquer problema, né? Qualquer empecilho. Tudo tem que ser combinado, conversado. Não precisa empurrar nada de goela abaixo, fazer com pressa. Verdade. Planejado. É aquilo que a gente conversou. Se você reparar, os grandes empreendedores, pessoas de grande valor, eles estão planejando. Entendeu? Depois, duas coisas que fez eu mudar bastante a chave foi o quê? Uma agenda, planejar tudo, escrever metas, traçar o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, quais são os horários, tá bom? E estudar um pouco mais também da questão financeira. Muito importante. Entendeu? Porque, se você for ver bem, praticamente tudo tá atrelado com essa questão financeira, né? O ambiente que a gente está aqui, a gente está gravando tudo, a casa, uma água que a gente bebe, entendeu? E tentar entender que a gente consegue usar a questão do dinheiro, da questão financeira pro bem. Que é um curso ali, entendeu? Ajudar alguém que precisa, entendeu? Desde pagar um pouco mais pro Uber ali, que tá, o dia inteiro trabalhando, não custava. Porque você é autônomo. Eu sou autônomo. Você precisa entender de alguns outros aspectos do negócio para ele ir adiante, né? Se não só fazer o que você gosta, não vai, né? É como eu te falei, o que vale é a conexão entre as pessoas, né? É a conexão. Tudo é uma conexão. A gente tá com o Uber ali conversando, pegou o Uber para trabalhar, é uma conexão. E você fez muitos cursos depois que você começou essa sua área? Eu fiz workshops. Workshops de tatuagens, né? Então, seria um tatuador ali, tatuando e explicando tudo que ele está fazendo. Tudo. Foi assim, mas assim, não foi tanto. Vou dizer uns 3 workshops. Mas
eu devorei tudo que tinha de internet, YouTube. Então eu ficava até tarde, eu tatuava e ficava até tarde da noite em casa com fone, escutando tudo de internet. Ó, como faz um traço, como faz uma sombra ali, como faz tal coisa, como faz... Aí uma outra coisa que mudou também bastante foi quando eu parei um pouco, isso pessoal pra mim, parei um pouco de escutar músicas muito repetitivas, porque eu pensava o quê? Eu escutava músicas, as mesmas músicas todos os dias. Eu falava, pô, por que eu não tô fazendo uma videoaula aqui, assistindo uma videoaula no caminho do trabalho no ônibus? Entendeu? Então foi esse exato simples. Usar o seu time. Usar o time, exatamente, o tempo. Então foi esse exato simples que começou a me qualificar. E tá vendo que eu não precisei, assim, gastar muito dinheiro para isso? Não precisei. Eu gastei, na verdade, eu gastei um pouco de valor, né? Pagando workshop ali e tudo mais. Mas eu consegui arrumar tempo com custo baixo, com ticket baixo. Consegui com o tempo conciliar os dois e me profissionalizar, me capacitar. Isso é super importante, né? As pessoas às vezes não percebem que você está usando... tô aqui perdendo um tempo no transporte, mas no transporte eu posso usar esse tempo para fazer uma videoaula, para ler um livro, para me aprimorar naquilo que eu quero, né? Até para planejar, né? Como a gente estava falando, fazer esse projeto. Eu digo que não fazer nada é também fazer alguma coisa. Porque você não fazer nada... Ou você está enchendo a sua mente de alguma coisa que não é produtiva e próspera, então você está fazendo alguma coisa. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Ou você pode, naquele momento, colocar alguma coisa próspera na sua cabeça. Exatamente. Entendeu? Que é a história do ócio criativo, né? Se você tiver a consciência de que aquele momento é para ficar tranquilo, mas... criando, pensando em novas ideias boas e tirando as coisas ruins, né, do caminho, você encher sua mente, né, de coisas produtivas, você se desenvolve muito mais na vida, né? Aí depois que eu mudei a chavinha, assim, colocar coisas produtivas, pensamentos positivos na minha cabeça, me relacionar com pessoas mesmo que estão em crescimento, as coisas começaram a fluir, entendeu? E aí que você se tornou especialista na sua área? Legal. Fazendo isso? Exatamente, fazendo isso também. Isso faz também, fez me capacitar para fazer o que eu faço, tá bom? Então, depois, quando eu lembrei do que eu fazia quando eu era mais novo, os retratos, que eu comecei a olhar para esse estilo de rosto de uma outra forma, entendeu? Então, aí eu fui pro estúdio que eu estou atualmente, que é o Next Tattoo, tá bom? Na Zona Norte. E lá tem profissionais de todo estilo, desde o rapaz que só faz caligrafia, um que só faz colorido, outro que só faz mangá. Aí eu comecei a usar a influência deles para colocar junto com minha especialidade. Aí eu comecei a fazer os retratos. Muito bom. E quais são os seus projetos futuros? Você quer ter uma loja de tatu só sua? Você quer abrir uma área de estudo? O que você pensa assim, de projetos futuros? Vai continuar concorrendo nos prêmios? Tem outros prêmios ainda para alcançar? Os prêmios, sim. Eu quero continuar só no Tattoo Week, que é uma vez por ano. Quero continuar ele indo lá, tá bom? Para cada vez ser melhor do que eu fui nos anos anteriores. Quero sim abrir um estúdio mais para frente. Mas eu quero abrir um estúdio que, na verdade, que eu coloque lá pessoas que estão precisando mesmo a se capacitar, a ser bons profissionais. E deixar o estúdio acontecendo sem a minha presença. E depois eu conseguir... ir para essa área que eu quero, da psicologia, dar uma atenção especial para os meus filhos, para minha esposa. Porque senão, se eu querer só falar, não, quero fazer o estúdio e ficar lá 24 horas, pô, isso não vai fazer sentido também. Olha que legal. Entendeu? É o equilíbrio. Né? Então é um pouquinho do estúdio, fazer o estúdio, andar com as próprias pernas, tá bom? Continuar nas premiações e depois me capacitar em outras áreas para que futuramente eu conseguir alcançar essa minha meta, que é passar a informação em diante. É um projeto já, né? Olha aí, já tá tudo super delineado, um exemplo que eu falei, né? Com 40 anos, então tem 10 anos aí, dá tempo. Dá. Muito bem, enquanto isso você vai criando todo mundo e mostrando como é que é capaz de fazer esse processo de equilíbrio, né? Porque isso é muito importante. Você falou, eu quero trabalhar e desenvolver a carreira naquilo que eu gosto, mas eu também quero manter muito bem equilibrada a minha área pessoal, a minha família, meus hobbies, exatamente, né? Ter isso em equilíbrio faz você ser uma pessoa completa, faz né? eu me realizar, entendeu? Não preciso ser um milionário, porque deve ter muitos milionários aí que são miseráveis na área da saúde, na área da família espiritual. Exatamente. Entendeu? Então, só quero ter um bem-estar
financeiro para poder ir e vir para onde eu quiser, poder ajudar quem precisar, poder capacitar meus filhos ou primos ou o que for necessário ajudar. Então, mas essa é a meta. O que vir vai ser tudo bônus. Muito bacana. E o que você tem a dizer para as pessoas que têm esse dom ou que gostam dessa área de tatu? O que elas devem fazer? Ou, por exemplo, a pessoa que quer fazer tatuagem, o que ela tem que buscar num bom profissional? Legal. Como que é isso? Pra galera que tá começando a ser autônomo, a tatuagem, o primeiramente é se planejar, entendeu? Não precisa aprender, todo mundo consegue aprender, sabe? Qualquer coisa, praticamente. Só tem que entender se aquilo é a vocação. Mas beleza. Se você se planejar, usar o tempo a favor, os dias da semana, o mês e o ano a favor, se planejar, escrever certinho numa caneta, num papel, tentar se antecipar, então se planeje. Antes de querer embarcar de vez, esteja à frente do tempo. Se planeje direitinho, quer ser um tatuador? Seja. Mas antes, tenta pensar quanto tempo você vai gastar para estudar, quanto tempo você vai ter para gastar com sua família, quanto tempo você vai gastar para o seu descanso, entendeu? Se planeja. Depois, começa a criar hábitos saudáveis. Desde acordar cedo, cuidar da sua saúde, ir para academia, praticar um esporte, se alimentar bem, que tudo está conectado. Até isso. Então, uma vida saudável vai estar conectado com a sua profissão. Então, cria novos hábitos, entendeu? Hábitos produtivos, não destrutivos. Depois disso, você vai perceber que tatuar é só um detalhe. Se você estiver leve, solto, se planejou, você vai estar tão solto ali numa maca, numa cadeira, tatuando, que tudo vai acontecer de uma forma natural, entendeu? Desde uma mulher que ela quer ser manicure, se planeje. Não vai rolar nenhum empecilho, nenhum impossível. Pode ser que role algumas coisas no meio do caminho, um acaso. Só que você vai ser planejado tão bem que mesmo um acaso não vai ser uma dificuldade, vai ser uma experiência, entendeu? Então, pra galera que tá começando aí, é só se planejar antes. Tá tudo na internet para você aprender. Hoje tem muita coisa na internet, né? Ali a gente fala que hoje a internet virou um ponto de referência total para tudo, né? Se você quiser ser autodidata, você consegue olhar tudo lá, né? Tem aula, tem vídeo. Nossa, tem tudo. E para profissional? Para encontrar um bom profissional? Fala assim, o Luan é super nossa indicação aqui, obviamente, né? Que já está com a agenda bem cheia, né? Mas assim, se a pessoa quer fazer uma tatuagem, o que ela tem que procurar num profissional? O que você acha? Legal. Procurar o portfólio dele, tá bom? O portfólio dele na internet é super importante, beleza. Vai encontrar ali a página no Instagram, algum outro canal, YouTube, TikTok, vai encontrar. Só que depois é interessante conversar com ele para ver se rola uma conexão entre os dois, né? Porque às vezes, eu não sei, existe profissional de tudo quanto é tipo, né? Então tem profissional que só tá procurando mais um número. Sim. Entendeu? Ver o portfólio, conversar para rolar conexão. Rolou a conexão, ver os trabalhos cicatrizados. Isso conta muito, porque existe uma manipulação muito grande na internet, né? Existem filtros para uma pessoa, quem dirá para uma tatuagem, quem dirá para um carro. Dá para manipular a cor do carro, o que você quiser, o acessório. Então procure os cicatrizados. Vá até o estúdio pessoalmente. Não marca a tatuagem assim, sem ver como que é a estrutura, o ambiente, se está adequado, biossegurança. Troca um papo. Vê se vai rolar uma conexão não só online, mas uma conexão presencial entre os dois. Rolou? Beleza. Aí marca o trabalho. Comigo vai acontecer tudo essas etapas. Mas comigo vai acontecer a etapa de montar uma arte autoral. Um projeto único, um projeto original. Então vai ser assim, se seguir esse espaço, não tem erro. Você falou uma coisa muito importante, por exemplo, como uma pessoa pode chegar no estúdio e saber sobre a segurança, né? Do equipamento, de como você vai fazer, porque muita gente tinha muito receio, porque afinal é algo invasivo, né? Na pele. Legal. Como que a pessoa vai enxergar isso quando ela chega num lugar? A gente tem as duas áreas, tem a área da recepção. A recepção, beleza, ela funciona ali como se fosse uma recepção, tudo limpinho, um barzinho, legal. Mas na área da tatuagem em si, lá no estúdio, a gente sempre tem um lavatório na área, a gente tem esse lavatório, tá bom? O ambiente tudo tem que estar plastificado, então tem que ver isso.
maca tem que estar sempre organizada nos cantos mais próximos de saída. E plastificado por quê? O produto é tudo que você usa é descartável? Tudo é Como descartável. Antigamente tinha umas, a gente chama de biqueira, né? Onde a gente conecta a agulha junto com um bico para poder conseguir segurar e tatuar. Antigamente esse bico era num autoclave, esterilizava e tudo mais, só que sim, perceberam que não limpa o suficiente. Então a gente usa, né, faz alguns anos, bicos descartáveis. Ótimo. Então na hora de ir lá, tem que ver exatamente tudo que foi descartável. A gente vai explicar, ó, isso é descartável, a agulha é descartável, vai estar no recipiente certo para poder descartar, para uma galera que vai lá para coletar, então, que é um lixo de área hospitalar específico que a gente paga exatamente para essas pessoas poder coletar. A questão de plástico, tem que plastificar tudo, entendeu? Porque por mais que a forma que a gente tatua hoje em dia, ela é de um jeito tão macio, ela evoluiu tanto que ela nem agride tanto a pele. Nem dói tanto? Não, assim, Ou continua doendo igual? Não, doer não dói tanto como antes, porque refinou muito. Então, a gente tem um maquinário que ele bate na pele e já recua. Então, entendeu? Então, a gente tem máquinas que a gente fala que ela é macia, ela não é seca. Então ela já bate e já volta. Então ela faz microfuros entre a tinta, só que é tão rápido que a pessoa nem sente. Então não dói mais tanto. Mas tem gente que é mais sensível. Sim. Tá bom? As pessoas que é mais sensível, a gente conversa, ó. Se não conseguir, a gente faz algumas horinhas. Se você tá muito sensível, não força. A gente marca essa sessão. Quem consegue, aí tatua. Enfim, às vezes eu consigo ficar numa pele 30 horas sem agredir. Esse processo, ele ficou mais fácil, por exemplo, se a pessoa resolver falar assim, não quero mais essa tatuagem. Essa nova dinâmica que você está me dizendo, é mais fácil para depois a pessoa remover Também, a tatuagem? Também. Assim, a tatuagem, ela, às vezes, de uma forma tão artística, e hoje também com a evolução da questão de remoção, sim, tá mais tranquilo remover. Tem uma tatuagem que é muito grande. Se a pessoa quiser remover, vai levar longas sessões. E o que acontece? Olha que interessante. Também tem como... É uma técnica que está muito nova, mas também tem como pintar da cor da pele. Entendeu? Olha que legal. Então, assim... Ou refazer a tatuagem com outro desenho, aí entra também total artístico aí, né? Por isso que tem que ter essa conversa antes que eu falei, que eu tenho essa conversa, para ter certeza se é aquilo. Mas às vezes a pessoa muda, né? Por exemplo, ela faz uma tatuagem, daqui 10 anos ela não quer mais aquela tatuagem. Fala, isso aqui não faz mais sentido para mim. Aí ela teria duas opções, ou tira ou refaz. Ou refaz. Pinta em cima e aí tem que ter um direito autoral aí direito autoral não, um artístico aí pra você refazer, né? Aí legal, porque funciona assim, não dá pra um artista querer fazer tudo, entendeu? Porque quem faz tudo, não faz tudo com qualidade. Então vamos supor, eu só faço realismo, retrato. A pessoa quiser cobrir, tem um especialista só para isso. Entendeu? Então não pode procurar qualquer um. Então tem tatuadores capacitados só para fazer coberturas. Ou fazer, vamos supor, uma rosa, ele não gostou daquela rosa, ele consegue fazer aqueles traços, aquelas rosas, virar uma outra rosa, espetacular. Exatamente. Entendeu? Então tem essa questão, dá para remover, dá para cobrir também. Dá para cobrir, dá para fazer outra. E dá para reformar. Outra, que é o reformar. Você chama de reformar. Então, olha, pessoal, vocês estão vendo, né? O negócio de tatuagem hoje está muito mais tranquilo, né? Dói menos. Dói menos. Dá para tirar se não quiser depois, dá pra né? tirar. Dá para refazer, reformar. Tem todo um processo artístico aqui. Não é mais tão doloroso, super especialista. É super tranquilo. Não é mais doloroso. E o que significa fazer uma tatuagem para você? Qual é o significado? Eu levo muito para um significado de superação. Porque pensa, é incrível. Porque a tatuagem, ela é um ato que às vezes, beleza, é um pouquinho doloroso, é um pouquinho maçante no tempo, mas no final das contas, fica uma coisa única, maravilhosa, que a pessoa sempre quer fazer mais. Sabe por quê? Porque todas essas dificuldades, ela tá ali na máquina e tudo mais, tá refletindo, e ela tá superando. E ela vê que ela é capaz. Aí ela quer fazer mais. Entendeu? Então é um ato de superação. É daí que vem aquela dinâmica que a pessoa fala assim, eu fiz uma, agora eu tenho que fazer, tudo número ímpar, né? Agora eu tenho que fazer mais 2 para virar 3, aí mais 2 para virar... Tem isso? Como é que surgiu essa história? Esse número ímpar, eu acho que é só uma justificativa para fazer mais. Porque nunca vai acabar o número ímpar, nem o número par. Não vai. Entendeu? Então, mas eu acho que eles continuam fazendo por esse ato de superação. Certeza. Entendeu? Porque eles veem que assim, vê que é um estilo,
é um estilo de vida. Você fica, fica super elegante, sabe? Fica estiloso. Mas, além do estilo, a pessoa tem uma superação muito grande. É muito satisfatório, entendeu? E o que acontece? Parece que, né, como era criminalizado muito, muito lá atrás, as pessoas perceberam que, pô, não tem nada a ver. Eu posso ser quem eu quiser. Se a pessoa quiser fazer uma tatuagem na bochecha, alguma coisa aqui, sei lá. Se ela tá rosto, né? no rosto, se ela tá satisfeita, se é aquela personalidade, se é aquele perfil, ela vai fazer, não tem mais. Você acha que hoje esse preconceito já reduziu total? Bastante. E o interessante de reduzir, sabe o que é? Porque, assim, é um filtro, né? Eu acredito. Se você é uma profissão, sei lá, escritório, você sabe que beleza, tem que ficar um pouco mais formal. Aí você vai pôr na balança, pô, eu amo mesmo estar aqui nesse escritório, eu quero viver para sempre no escritório, ou eu prefiro, pô, eu não amo isso daqui, eu quero fazer tatuagens e quero seguir uma outra profissão autônoma. Então torna um filtro. Se você tiver inteligência emocional para se observar, você vai entender se deve fazer ou não deve fazer. Se você ir à frente do seu tempo, se planejar, aí você sabe se vai fazer ou não vai. E aí essa questão de ir à frente do seu tempo é bem interessante. Você sabe que eu já vi até promotor, e a gente estava falando da área jurídica, né? Eu também venho da área jurídica. É uma área super, assim, conservadora, né? E eu já vi promotor assim, ó, passei no concurso, passei todo o período de experiência, agora que eu já tô aqui estável, agora eu vou fazer as tatuagens, acontece, né? Então, assim, tem muito isso de tipo, olha, é uma história conservadora, mas eu posso mostrar que, assim, isso é uma outra faceta da minha vida, né? Que eu sou um promotor bom, inteligente, independente do que de eu estar inteirinho tatuado, né? Não significa que só se tatua inteiro que as pessoas malucas, não, como o pessoal imagina, tinha esse preconceito, tinha esse preconceito, né? Imagina, né? Assim, não, pô, tem gente que você nem dá nada, assim, no hospital, quando eu trabalhava. Era todo mundo engravatado, bonitinho. Aí na hora que tiver, sei lá, um happy hour, sei lá, e fosse pra rua, você via a pessoa com a manga cheia de tatuagem, um tribal enorme aqui e tudo mais. E tá vendo, não diz é uma questão de quem ela é e de preconceito. Entendeu? Ela não vai diminuir o aspecto dela profissional, né? Mas significa que ela tem realmente uma outra faceta, Exatamente. Né? Ela segue a vida que ela quer fazer o que ela quer e ela consegue separar as coisas. Ela é um ótimo profissional. Ela é cheia de tatuagem, mas é um excelente profissional. E uma coisa não influencia a outra, não, né? Influencia. Muito bacana. Entendeu? Muito legal isso. E você tem uma mensagem para deixar pra gente? Aí o pessoal que quer se tatuar, o pessoal que está nessa área, como faz? O que você gostaria de falar para o nosso público que está aqui te ouvindo? Eu acredito que o quê? A galera que quer muito entrar nesse estilo de tatuagem, assim, entrem, pesquisem, pensem bem, agrega esse estilo de tatuagem com o que você é na sua vida, entendeu? Não adianta uma pessoa que é tranquila, ela quer assim, cheia de caveira. Pô, não é isso que ela quer, sabe? Então pesquisem antes. Entendeu? Tenha uma obra de arte no seu corpo. Não fica querendo só por preço. Não é preço, é valor. Procure um artista pelo valor que ele vai agregar na sua pele, na sua vida, no seu estilo. Entendeu? Façam as coisas com calma. Não precisa ter pressa. Nem para fazer uma tatuagem, nem para ir numa entrevista de emprego, nem para entrar num relacionamento. Não precisa ter pressa. Tenha consciência, inteligência emocional, tenha planejamento. Aí tudo sai perfeito. Nossa, fantástico. E aí ajusta com a personalidade, né? Com os princípios e valores que a pessoa tem, né? Então tudo isso vai agregando. Como ela quer se ver daqui 10 anos, 20 anos, é exatamente aquilo que ela quer. Isso aí. Entendeu? Tá vendo? Fantástico. Tudo planejado sai perfeito, meu. É isso aí. Nada é na sorte. Bom. Muito bom esse nosso papo, Luan. Olha, eu quero te agradecer em nome de todo o podcast Shine, né? Pelo nosso convidado fantástico aqui, Luan Rodrigues. Na verdade é Luan Rodrigues, mas ele já adotou o nome artístico que tá nas redes sociais. Esse papo fantástico que vocês não podem perder. Tá na íntegra aqui. Tô babando aqui, hein, gente? Tem muito momento Shine pra gente tirar daqui. E eu quero te agradecer pela sua presença, pelo seu papo, seu tempo, Luan. Eu que agradeço por todos vocês que estão aqui nos bastidores, tá bom? Agradeço pela oportunidade. Aqui o podcast, eu percebo que tem um crescimento muito grande. Ai, obrigada. Que é feito com muito amor, muito carinho por todos vocês, tá bom? Aí. E obrigado sempre. E assim, na hora que todo mundo estiver lá em cima, que nenhum de nós esquecemos um do outro. De jeito nenhum. E as redes sociais vão estar dele aqui, todas descritas no nosso vídeo, tá bom? E vamos acompanhar
Agradeço de coração vocês estarem conosco nesse nosso podcast Shine. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.